Às vezes, a vida nos apresenta encruzilhadas, momentos cruciais em que somos confrontados com a necessidade de escolher. Você já se sentiu diante de uma dessas encruzilhadas, sentindo o peso da decisão, a responsabilidade de trilhar um caminho? Imagine que você está prestes a tomar uma decisão importante, uma daquelas que podem mudar o curso da sua vida, ou talvez apenas o rumo do seu dia. Você sente a liberdade de escolher, a emoção da possibilidade, a expectativa do futuro. Mas e se essa sensação fosse apenas uma ilusão? Essa pergunta, que parece simples, é o ponto de partida para uma jornada profunda e desafiadora. Uma jornada que nos leva a questionar a própria essência da nossa existência. O livre-arbítrio. O que significa ser livre? Temos, de fato, a capacidade de escolher, de agir de acordo com nossa vontade, ou somos meros atores em um palco cósmico, interpretando um roteiro predefinido? A angústia existencial, essa sensação de impotência, diante de um universo aparentemente mecânico, pode nos invadir. Quando nos deparamos com essa questão, a ansiedade de não ter controle sobre o próprio destino, o medo de que nossas ações sejam apenas o resultado de causas anteriores pode nos paralisar. A busca por significado em um mundo onde nossas escolhas podem ser apenas a manifestação de um destino traçado é uma tarefa árdua, mas incrivelmente humana. No centro desse debate reside o conflito fundamental, o choque entre o livre-arbítrio e o determinismo. De um lado, a crença na nossa capacidade de escolher livremente, de agir de acordo com nossos desejos e vontades. Do outro, a ideia de que todos os eventos são predeterminados, seja pelas leis da natureza, pelo destino, ou por uma força superior. O determinismo, em suas diversas formas físico, teológico, genético, parece esmagar qualquer possibilidade de escolha genuína. Se tudo já está determinado, qual o sentido de se esforçar, de fazer escolhas? Qual o valor da responsabilidade, da virtude, do amor? Neste vídeo, mergulharemos juntos nesse debate complexo, desmistificando o que é filosofia e separando-a do senso comum. Vamos explorar os argumentos a favor e contra o livre-arbítrio, analisando as diferentes formas de determinismo e suas implicações. O objetivo não é oferecer respostas definitivas, mas sim fornecer ferramentas para que você, espectador, formule suas próprias conclusões. Ao longo dos próximos minutos, desvendaremos os principais tópicos dessa discussão fascinante. Começaremos por analisar as diferentes formas de determinismo, examinando seus argumentos e suas consequências. Em seguida, exploraremos os argumentos a favor do livre-arbítrio, buscando compreender as bases filosóficas que sustentam essa crença. Analisaremos as implicações éticas e existenciais dessa discussão, refletindo sobre como o livre-arbítrio afeta nossa vida cotidiana, nossas relações e nossa busca por significado. Prepare-se para uma jornada de reflexão, questionamento e descoberta. Imagine uma prisão, mas sem grades, sem muros. Uma prisão invisível, feita de fios sutis e imperceptíveis, tecendo uma teia ao redor de cada um de nós. Essa é a metáfora que podemos usar para entender o determinismo. A ideia de que nossas escolhas, nossas ações, são o resultado inevitável de causas anteriores, uma corrente de eventos que nos precede e nos molda. Mas o que, exatamente, significa ser determinado? E quais são as diferentes formas que essa prisão invisível pode assumir? O determinismo, em sua essência, afirma que todos os eventos, incluindo nossas decisões, são causados por eventos anteriores. Em outras palavras, se pudéssemos conhecer todas as causas que nos influenciam, poderíamos prever com exatidão o que faremos em qualquer momento. Essa ideia, que pode parecer assustadora à primeira vista, se manifesta em diversas vertentes, cada uma delas questionando a possibilidade de uma escolha genuína. O determinismo físico, por exemplo, postula que tudo no universo, incluindo nossos cérebros e corpos, obedece às leis da física. O determinismo biológico sugere que nossos genes e nossa biologia nos predispõem a certos comportamentos. O determinismo psicológico enfatiza o papel de nossas experiências passadas, nossos traumas e condicionamentos na formação de nossas escolhas. E, finalmente, o determinismo teológico, que nos fala de um Deus que conhece o futuro e, portanto, já sabe o que faremos. Comecemos pelo determinismo físico. Essa vertente nos lembra que somos seres inseridos em um universo regido por leis naturais,
como a gravidade e o eletromagnetismo. O argumento central é a chamada cadeia causal. Cada evento é causado por um evento anterior, em uma sequência ininterrupta, que remonta ao Big Bang. Se cada evento é o resultado de causas anteriores, onde sobra espaço para a liberdade? Se um objeto em queda obedece às leis da gravidade, por que não deveríamos acreditar que nossas ações também são determinadas por causas físicas? A física quântica, com seus princípios de incerteza, pode lançar alguma dúvida sobre essa visão, mas o debate ainda está em aberto. O acaso, presente no mundo subatômico, pode nos dar uma brecha para a liberdade, ou apenas adicionar uma dose de aleatoriedade ao nosso destino. O determinismo biológico e psicológico nos apresenta um outro ângulo, uma outra forma de encarar essa questão. A biologia nos lembra que somos seres vivos, formados por genes e hormônios que influenciam nosso comportamento. A psicologia, por sua vez, nos mostra como nossas experiências passadas, nossos traumas e condicionamentos, moldam nossas escolhas. O famoso experimento de Libet, em que os cientistas demonstraram que a atividade cerebral associada a uma decisão precede a consciência da decisão, é um dos pilares dessa visão. Será que nosso cérebro decide antes que tenhamos consciência da decisão? Será que a sensação de que estamos no controle é apenas uma ilusão? Além disso, a psicologia nos ensina sobre os vieses cognitivos, como o viés de confirmação, que nos leva a buscar informações que confirmam nossas crenças, mesmo que elas sejam falsas. Será que estamos realmente escolhendo, ou apenas justificando escolhas que já foram feitas por nós? O determinismo teológico nos apresenta uma perspectiva diferente, mas igualmente desafiadora. A crença em um Deus onisciente, que conhece o futuro, implica que nossas ações já estão predestinadas. Se Deus sabe, de antemão, o que faremos, como podemos dizer que somos livres para escolher? Essa questão, que acompanha a teologia há séculos, nos leva a refletir sobre a compatibilidade entre a fé e a liberdade humana. Uma possível resposta é o chamado livre-arbítrio compatibilista, que argumenta que a liberdade não é a ausência de causas, mas sim a capacidade de agir de acordo com nossos próprios desejos, mesmo que esses desejos sejam, em última análise, determinados. É importante, no entanto, evitar a falácia da simplificação. O determinismo, na maioria das vezes, não é uma força isolada que atua sobre nós, mas sim uma combinação complexa de fatores. Reduzir nossas ações a uma única causa, seja ela genética, psicológica ou teológica, é simplificar demais a complexidade da experiência humana. O comportamento humano é multifacetado, influenciado por uma miríade de fatores interconectados. Prever com precisão o que faremos, em qualquer situação, é uma tarefa quase impossível. A vida é um tecido intrincado, com fios que se cruzam e se entrelaçam, formando padrões que nem sempre conseguimos decifrar. Mesmo diante da aparente prisão invisível do determinismo, uma faísca de esperança ainda pode brilhar. Essa faísca é o livre-arbítrio, a crença fundamental na nossa capacidade de escolher livremente, de agir de acordo com nossa vontade, de moldar nosso próprio destino. Mas o que, exatamente, significa ter livre-arbítrio? E como podemos defender essa ideia em um mundo que parece determinado por forças além do nosso controle? O livre-arbítrio, em sua definição clássica, é a capacidade de escolher livremente entre diferentes alternativas, sem coerção externa ou interna. É a possibilidade de agir de acordo com nossos próprios desejos, sem sermos forçados por ninguém ou por nada. É importante diferenciá-lo de outros conceitos relacionados, como autonomia e espontaneidade. A autonomia é a capacidade de se autogovernar, de tomar decisões por si mesmo. A espontaneidade é a tendência a agir de forma impulsiva, sem reflexão. O livre-arbítrio, por sua vez, implica tanto autonomia quanto reflexão. Ele nos convida a considerar as diferentes opções, a ponderar as consequências e, finalmente, a tomar uma decisão. E, com o livre-arbítrio, vem a responsabilidade moral. Se somos livres para escolher, somos responsáveis por nossas ações. Existem diversos argumentos filosóficos que sustentam a crença no livre-arbítrio. Um dos mais importantes é a experiência subjetiva da escolha, a sensação de que estamos no controle de nossas ações. Todos nós, em algum momento,
Já sentimos essa sensação? A sensação de que estamos tomando uma decisão por nós mesmos, de que estamos no comando. Se essa sensação é uma ilusão, então toda a nossa experiência do mundo é falsa. Outro argumento importante é a responsabilidade moral. Se não somos livres, se nossas ações são determinadas por causas anteriores, como podemos ser responsabilizados por elas? Se um criminoso age, por causa de fatores genéticos ou psicológicos, ele ainda deve ser punido? A crença no livre-arbítrio é essencial para a nossa capacidade de julgar o certo e o errado, de elogiar e condenar as ações alheias, e, por fim, a importância da racionalidade. A razão, nossa capacidade de deliberar sobre escolhas, de analisar as opções e de tomar decisões informadas, é uma das características mais distintivas da experiência humana. Nossas intenções e desejos parecem influenciar nossas ações. Quando decidimos fazer algo, essa decisão é acompanhada por uma intenção, uma vontade de agir. Essa intenção, que surge em nossa consciência, parece ser o ponto de partida para a ação. A relação entre consciência e ação, entre o eu e o fazer, é fundamental para a compreensão do livre-arbítrio. A volição, a capacidade de formar e executar intenções, é essencial para a experiência do livre-arbítrio. É a capacidade de querer, de desejar, de agir de acordo com nossa vontade. O compatibilismo oferece uma interessante tentativa de reconciliar o livre-arbítrio com o determinismo. O compatibilismo argumenta que a liberdade é compatível com a causalidade, ou seja, que podemos ser livres mesmo que nossas ações sejam causadas por eventos anteriores. A liberdade, para o compatibilista, não é a ausência de causas, mas sim a ausência de coerção. Somos livres quando agimos de acordo com nossos próprios desejos, mesmo que esses desejos sejam determinados por causas anteriores. Podemos pensar na liberdade de um rio que flui dentro de seu leito. O rio é livre para fluir, mas seu curso é determinado pela topografia e pela gravidade. Da mesma forma, podemos ser livres para escolher, mesmo que nossas escolhas sejam influenciadas por nossos genes, nossas experiências e nosso ambiente. É importante, no entanto, desmistificar o mito da escolha perfeita. O livre-arbítrio não significa a capacidade de fazer escolhas perfeitas, mas sim a capacidade de fazer escolhas conscientes. Nossas escolhas são sempre limitadas, influenciadas por diversos fatores como nossos conhecimentos, nossas emoções, nossos valores e o contexto em que estamos inseridos. A liberdade não é absoluta, mas sim relativa. A reflexão e o autoconhecimento são cruciais para tomar decisões mais conscientes. Quanto mais nos conhecemos, mais conscientes somos de nossos desejos, de nossos valores e de nossos limites. E, quanto mais conscientes somos, mais livres somos para escolher. O debate sobre o livre-arbítrio e o determinismo é tão antigo quanto a própria filosofia. Desde os primórdios da reflexão humana, a questão da liberdade e da necessidade tem sido objeto de intensa discussão, moldando nossa compreensão da ética, da moral e da própria natureza da realidade. Vamos mergulhar na história desse debate, explorando as ideias dos grandes pensadores que, ao longo dos séculos, se dedicaram a desvendar esse enigma. Na antiguidade, a filosofia grega lançou as bases para as primeiras discussões sobre o livre-arbítrio. Aristóteles, com sua ênfase na ética e na virtude, foi um dos primeiros a se dedicar ao estudo da vontade e da ação humana. Para Aristóteles, a vontade era a capacidade de agir de acordo com a razão, de buscar o bem e a felicidade. A ética, para ele, não era apenas um conjunto de regras, mas sim um modo de vida, uma prática que visava o desenvolvimento da virtude, a importância da responsabilidade individual, o papel da razão na tomada de decisões e a busca pelo florescimento humano são pilares do pensamento aristotélico, que ainda ressoam em nossos dias. No período medieval, Santo Agostinho, um dos mais importantes filósofos da tradição cristã, trouxe uma nova dimensão ao debate. Agostinho, influenciado pelo pensamento platônico, acreditava na existência de uma alma imortal e na importância da graça divina para a salvação. Sua visão sobre o livre-arbítrio foi profundamente influenciada pela teologia cristã, especialmente pelo problema da predestinação. Se Deus sabe o futuro, se ele predestina alguns para a salvação e outros para a condenação,
Como podemos falar em livre-arbítrio? Agostinho tentou conciliar a onisciência divina com a liberdade humana, argumentando que, embora Deus conheça o futuro, ele não interfere em nossas escolhas. A graça divina, para Agostinho, era essencial para que pudéssemos escolher o bem, mas a decisão final sempre caberia a nós. Na modernidade, o debate sobre o livre-arbítrio ganhou novos contornos, impulsionado pelo desenvolvimento da ciência e da filosofia racionalista. Descartes, Spinoza e Leibniz, três dos maiores pensadores da época, se dedicaram a construir sistemas filosóficos que pudessem explicar o universo de forma sistemática e racional. Descartes, com sua famosa frase "penso, logo existo", enfatizou a importância da consciência e da razão. Spinoza, por outro lado, defendia um determinismo rigoroso, argumentando que tudo no universo, incluindo o homem, está sujeito às leis da natureza. Leibniz, com sua teoria das mônadas, tentou conciliar o determinismo com a liberdade, argumentando que cada mônada, uma unidade indivisível de existência, possui uma certa autonomia e capacidade de agir. Immanuel Kant, no século XVIII, trouxe uma nova perspectiva ao debate. Kant, com sua filosofia transcendental, argumentou que o livre-arbítrio é uma liberdade transcendental, uma liberdade que transcende o mundo da experiência. Para Kant, não podemos provar que somos livres, mas também não podemos provar que não somos. A liberdade, para Kant, é uma condição necessária para a moralidade. Se não somos livres, não podemos ser responsabilizados por nossas ações. A razão prática, a capacidade de agir de acordo com a lei moral, é fundamental para a experiência da liberdade. A autonomia moral, a capacidade de nos darmos nossas próprias leis, é a base da dignidade humana. No século XX, o debate sobre o livre-arbítrio continuou a evoluir com novas teorias e perspectivas. Sartre, com sua filosofia existencialista, colocou a liberdade no centro da condição humana. Para Sartre, o homem está condenado a ser livre. Somos responsáveis por nossas escolhas, e a liberdade é uma fonte de angústia e de responsabilidade. A fenomenologia, com sua ênfase na experiência vivida, trouxe novas nuances para a compreensão da consciência e da ação. Teorias contemporâneas, como o libertarismo e o compatibilismo, continuam a debater as questões sobre o livre-arbítrio, buscando reconciliar a liberdade com o determinismo, ou defendendo a existência de uma liberdade genuína. A questão do livre-arbítrio não é apenas um debate filosófico abstrato. Ela tem implicações profundas em nossa vida cotidiana, em nossas relações, em nossa busca por significado e propósito. Vamos explorar algumas dessas implicações, buscando compreender como a crença na liberdade afeta nossa experiência do mundo e como podemos viver de forma mais autêntica e consciente. A responsabilidade moral está intimamente ligada ao livre-arbítrio. Se não somos livres para escolher, se nossas ações são determinadas por causas anteriores, como podemos ser responsabilizados por elas? A ideia de que somos responsáveis por nossos atos é um dos pilares da ética e da moralidade. Somos elogiados por nossas boas ações e condenados por nossas más ações. A imputabilidade, a capacidade de ser responsabilizado por seus atos, é um conceito fundamental para a vida em sociedade. Se não somos imputáveis, se não podemos ser responsabilizados, a sociedade se desfaz, a confiança se esvai, e a justiça se torna impossível. O sistema de justiça, em suas diversas formas, também é afetado pela questão do livre-arbítrio. A punição, por exemplo, é justificada pela ideia de que o criminoso poderia ter agido de forma diferente, que ele escolheu cometer o crime. Mas o que acontece se suas ações foram determinadas por fatores genéticos, psicológicos ou sociais? A punição, nesse caso, se torna uma forma de vingança, e não de justiça. A reabilitação, por outro lado, busca tratar as causas que levaram o criminoso a cometer o crime, buscando transformá-lo em uma pessoa capaz de agir de forma responsável. A questão da punição e da reabilitação nos leva a refletir sobre a natureza da justiça, sobre o que significa tratar alguém de forma justa, mesmo quando suas ações são o resultado de causas anteriores. O livre-arbítrio também afeta diretamente nossa busca por sentido na vida. Se nossas escolhas são predeterminadas, se o nosso destino já está traçado, qual o sentido de lutar, de buscar a felicidade, de perseguir nossos sonhos?
A sensação de que nossas ações não importam, de que somos meros peões em um jogo cósmico, pode levar ao desespero e à apatia. A autoexpressão e a autenticidade, a capacidade de sermos nós mesmos, de agirmos de acordo com nossos valores e nossos desejos, são essenciais para encontrarmos um sentido na vida. A liberdade, mesmo que limitada, nos permite criar, amar, lutar e transformar o mundo ao nosso redor. O autoconhecimento e a reflexão são ferramentas poderosas para nos ajudar a tomar decisões mais conscientes. Quanto mais nos conhecemos, mais conscientes somos de nossos desejos, de nossos valores e de nossos limites. A reflexão nos permite analisar nossas escolhas, a ponderar as consequências e a aprender com nossos erros. Definir nossos valores e objetivos, saber o que é importante para nós, nos dá um norte, um propósito, que nos guia em nossas escolhas. A busca por um propósito na vida, a busca por algo maior do que nós mesmos, nos dá um sentido, uma direção, que nos impulsiona a seguir em frente. Mesmo que o determinismo seja verdade, mesmo que nossas escolhas sejam influenciadas por fatores além do nosso controle, ainda temos a capacidade de agir, de fazer escolhas. Podemos escolher a forma como reagimos às situações, como interpretamos o mundo, como nos relacionamos com os outros. Podemos escolher amar, perdoar, criar, lutar, abraçar a liberdade, mesmo que limitada. É abraçar a responsabilidade que vem com ela. É reconhecer que somos os autores de nossas vidas, mesmo que não tenhamos o controle absoluto sobre o enredo. É aceitar que somos responsáveis por nossas escolhas, e que cada escolha, por menor que seja, tem um impacto em nós mesmos e no mundo ao nosso redor. Viver com o livre-arbítrio não é apenas uma questão de acreditar na liberdade, mas sim uma prática constante, um exercício diário que nos convida a agir de forma consciente, responsável e autêntica. Como podemos, então, aplicar os princípios do livre-arbítrio em nossa vida cotidiana? Como podemos, na prática, abraçar a liberdade e a responsabilidade que vem com ela? A autoconsciência é o primeiro passo nessa jornada. Desenvolver a capacidade de observar seus pensamentos, emoções e comportamentos é fundamental para tomar decisões mais conscientes. A prática da atenção plena, o Mindfulness, nos ajuda a aumentar a consciência do momento presente, a perceber nossos pensamentos e emoções sem nos deixarmos levar por eles. Identificar padrões e vieses que influenciam suas decisões, como o viés de confirmação, o viés de ancoragem ou o viés de disponibilidade, nos ajuda a evitar armadilhas e a tomar decisões mais racionais. A arte da deliberação é essencial para tomar decisões mais ponderadas. Antes de tomar uma decisão, reserve um tempo para refletir sobre as opções, para considerar as consequências de suas escolhas. Busque informações relevantes, consulte diferentes perspectivas, converse com pessoas que possam oferecer diferentes pontos de vista. Evite decisões impulsivas, que são tomadas sem reflexão e sem consideração das consequências. A deliberação nos permite analisar as opções, ponderar os prós e os contras e, finalmente, tomar uma decisão informada. Assumir a responsabilidade é um ato de coragem. Aceitar a responsabilidade por suas escolhas e ações, parar de culpar os outros ou as circunstâncias, é essencial para o crescimento pessoal. Aprender com seus erros, usar as experiências para crescer, é uma forma de transformar as dificuldades em oportunidades de aprendizado. A responsabilidade nos permite reconhecer que somos os autores de nossas vidas, mesmo que não tenhamos o controle absoluto sobre o enredo. Cultivar a liberdade interior é um processo contínuo. Trabalhar para superar medos, ansiedades e crenças limitantes que podem restringir sua liberdade é fundamental para viver uma vida plena. Buscar o autoconhecimento e a autoaceitação, aceitar quem você é, com suas qualidades e seus defeitos, é um passo importante para a liberdade. Desenvolver uma mentalidade de crescimento, acreditar que você pode aprender e se desenvolver ao longo da vida, é essencial para superar desafios e alcançar seus objetivos. A ação consciente é o resultado de todos esses passos. Tomar decisões alinhadas com seus valores e objetivos, agir com intenção e propósito, é a essência do livre-arbítrio. Envolver-se em atividades que lhe tragam satisfação e significado, que estejam em consonância com seus valores, é uma forma de viver uma vida autêntica e livre. A liberdade não é a ausência de limites,
mas sim a capacidade de escolher dentro desses limites, de agir de forma consciente e responsável, de criar uma vida que reflita quem você realmente é. E chegamos ao fim dessa jornada, a essa dança complexa entre o determinismo e a liberdade. Percorremos um caminho tortuoso, explorando as profundezas do debate sobre o livre-arbítrio, analisando as diferentes formas de determinismo e os argumentos a favor e contra a crença na nossa capacidade de escolher. Vimos como essa discussão afeta nossa compreensão da ética, da moral, do sentido da vida e da busca por um propósito. Revisitamos as diferentes vertentes do determinismo. O determinismo físico, que nos lembra das leis da natureza. O determinismo biológico, que nos fala dos nossos genes e da nossa biologia. O determinismo psicológico, que nos mostra como nossas experiências passadas moldam nossas escolhas. E o determinismo teológico, que nos apresenta a questão da predestinação. Exploramos os argumentos a favor e contra o livre-arbítrio, a experiência subjetiva da escolha, a responsabilidade moral, a racionalidade e a importância da volição. Reconhecemos que não há uma resposta fácil para a questão do livre-arbítrio. O debate é complexo, multifacetado e continua a desafiar os maiores pensadores da história. A verdade, se é que existe uma única verdade, reside em algum lugar entre o determinismo e a liberdade, em um espaço de incerteza e de possibilidades. Mas, mesmo que o determinismo seja verdade, ainda temos a capacidade de agir, de fazer escolhas. A liberdade não é apenas a ausência de restrições, mas sim a capacidade de agir, de acordo com nossos valores e objetivos, de viver uma vida autêntica e com propósito. A filosofia, como nos lembra Jostein Gaarder em Um Mundo de Sofia, nos convida a questionar, a buscar respostas, a refletir sobre a nossa existência. A filosofia não oferece soluções prontas, mas sim ferramentas para que possamos construir nosso próprio caminho. A filosofia é uma jornada, não um destino. E a jornada em busca do livre-arbítrio, em busca da verdade sobre nós mesmos e sobre o mundo, é uma jornada que vale a pena ser percorrida. Convido você a continuar explorando esse tema fascinante. Leia livros, assista a outros vídeos, participe de discussões, compartilhe suas ideias. Aprofunde-se no pensamento de Aristóteles, Santo Agostinho, Descartes, Kant, Sartre e tantos outros. Continue refletindo sobre suas próprias escolhas, sobre seus valores, sobre seus objetivos. Busque uma vida mais consciente, mais autêntica, mais livre. Qual será a sua próxima escolha?